Grécia Antiga, uma terra de mitos e lendas, uma civilização que ousou questionar o mundo ao seu redor. É aqui que nossa jornada começa, milhares de anos atrás. Os gregos foram pioneiros. Eles nos deram a democracia, eles nos deram a filosofia, eles nos deram as Olimpíadas. Seu impacto na civilização ocidental é imensurável. Vamos explorar dois períodos cruciais, os períodos arcaico e clássico. Essas eras viram o nascimento de novas ideias, novas formas de governo, novas maneiras de pensar sobre o mundo. Esses períodos nem sempre foram pacíficos. Eles foram marcados por guerras e conflitos, mas também foram tempos de incrível crescimento intelectual e artístico. Os gregos questionavam os mitos e buscavam um significado mais profundo. Essa busca pela verdade levou à ascensão da filosofia. O período arcaico, aproximadamente de 800 a 500 a.C., marcou uma época de mudanças. A Grécia estava em transição de uma sociedade rural para uma mais urbana. As cidades-estado começaram a surgir, cada uma com seu próprio governo e leis. Este período viu a ascensão da polis, a cidade-estado grega. Atenas, Esparta, Corinto. Essas cidades-estado se tornaram centros de poder e cultura. O comércio floresceu, conectando a Grécia com outras civilizações. Essa troca de ideias e bens trouxe novas maneiras de pensar. Os gregos foram expostos a diferentes culturas e crenças. Essa exposição contribuiu para sua crescente curiosidade intelectual. Durante esse tempo, um novo tipo de instituição surgiu: as escolas de mistérios. As mais famosas foram os mistérios de Eleusis, dedicados à deusa Deméter e sua filha Perséfone. Esses mistérios exploravam temas de morte e renascimento. Eles ofereciam aos iniciados esperança de vida após a morte. O período clássico, de cerca de 500 a 323 a.C., é frequentemente considerado a Era de Ouro da Grécia. Este período viu o auge da arte, filosofia e pensamento político gregos. Atenas, em particular, floresceu como um centro de democracia e cultura. Foi durante esse tempo que a democracia se enraizou em Atenas. Os cidadãos participavam diretamente do governo. Eles debatiam leis e tomavam decisões que afetavam suas vidas. Este período produziu algumas das maiores mentes da história. Sócrates, Platão e Aristóteles revolucionaram o pensamento ocidental. Suas ideias sobre ética, política e a natureza da realidade continuam a moldar nosso mundo. As guerras persas colocaram as cidades-estado gregas contra o poderoso Império Persa. Apesar de em menor número, os gregos saíram vitoriosos. Esta vitória solidificou sua independência e alimentou um sentimento de orgulho nacional. O período arcaico na Grécia viu uma mudança das comunidades rurais para cidades-estado vibrantes. Imagine uma paisagem pontilhada de cidades-estado independentes, cada uma um microcosmo da sociedade grega. Atenas, Esparta, Corinto, nomes que ainda ecoam pela história. Essas cidades-estado, ou poleis, se tornaram o coração da vida grega. Cada polis desenvolveu sua própria identidade. Esparta, com sua cultura guerreira, valorizava a força e a disciplina. Atenas, por outro lado, tornou-se um farol de democracia e pensamento intelectual. Este período também viu o surgimento de uma nova ordem social. Os aristocratas detinham o poder, mas uma crescente classe média de mercadores e artesãos começou a desafiar sua autoridade. Essa tensão dinâmica entre diferentes grupos sociais alimentou a mudança política e social. O nascimento da filosofia questionando o cosmos. Imagine um mundo onde os mitos explicavam tudo.
O sol, a lua, as estrelas, todos eram obra de deuses e deusas. Mas no período arcaico, uma nova maneira de pensar surgiu: a filosofia. Os pensadores começaram a questionar as explicações tradicionais do mundo. Em vez de confiar em mitos, eles buscaram explicações racionais para os fenômenos naturais. Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia ocidental, acreditava que a água era o elemento fundamental. Anaximandro propôs um conceito mais abstrato: o apeiron, uma substância indefinida e ilimitada. Os mistérios revelados, sociedades secretas e ritos sagrados. No coração dessa paisagem intelectual florescente, um tipo diferente de conhecimento também estava sendo buscado. O período arcaico viu o surgimento de escolas de mistérios, organizações religiosas secretas que prometiam aos iniciados uma compreensão mais profunda da vida e da morte. As mais famosas foram os mistérios de Eleusis, dedicados a Deméter, deusa da agricultura, e sua filha Perséfone. Os mistérios giravam em torno do mito do rapto de Perséfone por Hades, deus do submundo, e seu retorno cíclico ao mundo dos vivos. Esses rituais, repletos de simbolismo, ofereciam aos iniciados um vislumbre da vida após a morte e a promessa de renascimento. Os mistérios de Eleusis proporcionavam uma sensação de esperança e conforto em um mundo cheio de incertezas. Eles ofereciam um caminho para a iluminação espiritual e uma conexão com algo maior do que si mesmo. Vozes do período arcaico, poesia e artes. O período arcaico não foi apenas uma época de exploração filosófica e religiosa, mas também um período de grande inovação artística. A poesia floresceu, dando voz às esperanças, medos e aspirações da época. Os poemas épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, capturaram a imaginação dos gregos e ressoaram através dos tempos. Esses poemas não eram apenas entretenimento, eles eram repositórios de conhecimento, orientação moral e memória cultural. A escultura também passou por uma transformação. As figuras rígidas e estilizadas de períodos anteriores deram lugar a representações mais naturalistas da forma humana. O kouros, um tipo de estátua masculina, incorporava os ideais de beleza jovem e atletismo. Este florescimento artístico refletiu o dinamismo do período arcaico. O período clássico atingiu seu auge em Atenas durante o século V a.C., uma época conhecida como a Era de Péricles. Péricles, um brilhante estadista e orador, liderou Atenas durante um período de prosperidade e conquista cultural sem precedentes. Péricles acreditava no poder da democracia. Ele expandiu a participação dos cidadãos no governo, permitindo que cidadãos comuns moldassem o destino de sua cidade. Este experimento radical em autogoverno fez de Atenas um modelo para democracias ao longo da história. Sob a orientação de Péricles, Atenas tornou-se um farol de arte e arquitetura. O magnífico Partenon, um templo dedicado a Atenas, deusa da sabedoria e protetora da cidade, foi construído durante este tempo. Este período viu a construção de grandes templos, teatros e espaços públicos, transformando Atenas em uma cidade de beleza incomparável. O período clássico testemunhou o florescimento da filosofia grega. Pensadores lutaram com questões fundamentais sobre a natureza da realidade, conhecimento e moralidade. Sócrates, uma figura enigmática que não deixou obras escritas, engajou seus colegas atenienses em diálogos, desafiando suas suposições e levando-os a examinar suas vidas. Seu método, conhecido como método socrático, enfatizava o questionamento e o pensamento crítico. Platão,
aluno de Sócrates, documentou as ideias de seu professor e desenvolveu seu próprio sistema filosófico influente. Em diálogos como A República, Platão explorou temas de justiça, virtude e o estado ideal. Aristóteles, aluno de Platão, fez contribuições inovadoras para campos que vão da lógica e ética à biologia e física. Sua ênfase na observação e evidência empírica lançou as bases para o método científico. Mesmo com o florescimento da filosofia, as escolas de mistérios continuaram a exercer uma forte influência na espiritualidade grega. Os mistérios de Eleusis, em particular, mantiveram seu fascínio, oferecendo aos iniciados um caminho para a iluminação espiritual e uma conexão com o divino. Os mistérios forneciam um senso de continuidade e tradição em um mundo em rápida mudança. Eles ofereciam um refúgio das incertezas da vida e uma promessa de vida após a morte. Apesar da ascensão do racionalismo e do questionamento das crenças tradicionais, os mistérios perduraram, demonstrando a necessidade humana duradoura de conexão espiritual e significado. Outras escolas de mistérios, como os mistérios órficos, também floresceram durante este tempo. O orfismo, uma tradição mística centrada no deus Dionísio, oferecia seu próprio conjunto único de crenças e rituais, enfatizando temas de reencarnação e libertação espiritual. Sussurros dos iniciados. Os mistérios de Eleusis. Os mistérios de Eleusis. Esses ritos antigos, realizados em homenagem a Deméter e Perséfone, estavam entre as experiências religiosas mais importantes da Grécia Antiga. Por mais de 2000 anos, os iniciados afluíram ao santuário de Eleusis, buscando iluminação espiritual e um vislumbre da vida após a morte. O que aconteceu dentro do Telesterion, o grande salão de iniciação, permanece envolto em mistério. O voto de segredo feito pelos iniciados garantiu que os rituais e ensinamentos específicos nunca fossem totalmente revelados. No entanto, pistas tentadoras chegaram até nós através de fragmentos de textos, fragmentos de cerâmica adornados com imagens simbólicas e os relatos evocativos daqueles que estavam no limiar do desconhecido. Os mistérios ofereciam esperança diante da morte, uma promessa de renascimento e uma união mística com o divino. Deméter e Perséfone, um mito de perda e renovação. No cerne dos mistérios de Eleusis estava uma história que ressoava profundamente com os gregos antigos. O mito de Deméter e Perséfone. Deméter, a deusa da agricultura, representa a força vital da natureza, a abundância da colheita e o abraço acolhedor da mãe. Perséfone, sua amada filha, incorpora a beleza jovem, a inocência e a promessa da primavera. O mito fala da natureza cíclica da vida e da morte, o fluxo e refluxo das estações e o poder duradouro do amor que transcende até mesmo as fronteiras do submundo. O retorno de Perséfone ao mundo dos vivos a cada primavera, simbolizado pelo desabrochar das flores e o amadurecimento dos grãos, oferecia esperança de renovação e a promessa de vida após a morte. O mito de Deméter e Perséfone forneceu uma estrutura poderosa para a compreensão dos mistérios. A jornada dos iniciados, como a descida de Perséfone ao submundo, simbolizava uma morte e renascimento simbólicos, um despojamento do antigo eu para abraçar uma realidade espiritual superior. Enquanto os mistérios de Eleusis ofereciam esperança de renascimento e uma vida após a morte harmoniosa, os mistérios órficos apresentavam um caminho diferente, tingido de uma sensação de êxtase e libertação. O orfismo, uma tradição mística que antecedeu o período clássico, centrava-se no deus enigmático Dionísio,
uma divindade associada ao vinho, ao êxtase e às forças indomáveis da natureza. Imagine o frenesi de um ritual dionisíaco, a batida rítmica dos tambores, o aroma inebriante do vinho e as danças selvagens de devotos vestidos com peles de animais, seus movimentos expressando uma conexão primal com o divino. O orfismo oferecia um caminho para a libertação espiritual através de uma união mística com Dionísio. Os órficos acreditavam na transmigração da alma, um ciclo de morte e renascimento que poderia levar à libertação do ciclo de sofrimento. Seus rituais, muitas vezes realizados em segredo e envoltos em sigilo, foram projetados para induzir estados alterados de consciência, permitindo que os iniciados transcendam as limitações do mundo material e se conectem com o divino. Os mistérios órficos, com sua ênfase no êxtase, reencarnação e no poder transformador do ritual, forneceram um caminho espiritual alternativo para aqueles que buscavam uma forma mais mística e estática de experiência religiosa. Seção 4. Além do véu, o significado dos mistérios. As escolas de mistérios da Grécia Antiga, envoltas em segredo e impregnadas de simbolismo, ofereciam aos iniciados um vislumbre de um reino além do mundo cotidiano. Essas sociedades secretas, longe de serem meros resquícios de um passado supersticioso, desempenharam um papel vital na sociedade grega. Os mistérios forneciam um espaço para a exploração espiritual em um mundo onde as estruturas religiosas tradicionais muitas vezes não conseguiam atender aos anseios mais profundos do coração humano. Eles ofereciam consolo em tempos de luto, esperança diante da morte e um senso de comunidade em um mundo frequentemente marcado por conflitos e mudanças. Os mistérios também desempenharam um papel na coesão social, reunindo indivíduos de diferentes classes sociais e origens. Dentro dos limites do santuário, as distinções sociais eram temporariamente suspensas e todos os iniciados eram iguais aos olhos dos deuses. A experiência compartilhada dos mistérios fomentava um senso de pertencimento e compreensão mútua. Embora a natureza exata de seus ensinamentos permaneça elusiva, o legado duradouro das escolas de mistérios fala do poder do ritual, da importância da comunidade e da busca humana duradoura por significado e conexão diante dos maiores mistérios da vida. Seção 5. Fios míticos na tapeçaria da vida. O poder duradouro dos mitos gregos. Os mitos da Grécia Antiga eram narrativas poderosas que ajudavam os gregos a dar sentido ao mundo ao seu redor. Essas histórias forneceram uma estrutura para a compreensão das complexidades da natureza humana e os mistérios da vida e da morte. Os mitos estavam entrelaçados com o tecido da vida cotidiana. Eles eram encenados em rituais religiosos, celebrados em festivais e representados em arte e literatura. Os gregos viam suas vidas refletidas nos triunfos e tragédias dos deuses e heróis. Os mitos ofereciam orientação moral, ilustrando as consequências de ações virtuosas e perversas. Exploravam temas de amor, perda, traição, vingança e a luta entre o bem e o mal. Essas histórias continuam a ressoar conosco hoje, lembrando-nos das experiências humanas compartilhadas que transcendem o tempo e a cultura. O eco de passos antigos. Influência grega na civilização ocidental. Imagine um mundo sem as peças de Shakespeare, as esculturas de Michelangelo ou as teorias científicas de Newton. É difícil, não é? As conquistas da civilização ocidental estão profundamente entrelaçadas com o legado da Grécia Antiga. Os gregos nos deram uma maneira de pensar, uma sede de conhecimento e uma crença no poder da razão humana que continua a moldar nosso mundo. A partir do momento em que Roma conquistou a Grécia,
Ela caiu sob o feitiço de seu inimigo vencido. Professores, artistas e filósofos gregos migraram para Roma, trazendo consigo sua cultura e ideias. As ideias gregas se espalharam por todo o Império Romano, influenciando tudo, desde a arquitetura e o direito até a linguagem e a religião. O berço da democracia, o legado ateniense. Talvez o legado mais duradouro da Grécia Antiga seja o conceito de democracia. A própria palavra vem das palavras gregas demos, povo, e kratos, governo. Em Atenas, os cidadãos participavam diretamente do governo, debatendo e votando leis, servindo em júris e ocupando cargos públicos. Imagine a movimentada Assembleia Ateniense, onde milhares de cidadãos se reuniam para discutir assuntos de Estado, suas vozes aumentando e diminuindo em debates apaixonados, seus votos moldando o destino de sua cidade. Este experimento radical em autogoverno, embora não isento de falhas, representou um afastamento profundo das monarquias e oligarquias que dominavam o mundo antigo. O modelo ateniense de democracia, embora não diretamente transferível para o mundo moderno, tem servido de inspiração poderosa para movimentos democráticos ao longo da história. Os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, basearam-se fortemente nas ideias de filósofos e historiadores gregos, ao moldar sua própria visão de um governo baseado no consentimento dos governados. Os princípios da democracia, participação cidadã, igualdade perante a lei e o império da lei, continuam a ressoar no século XXI, lembrando-nos de que o poder reside, em última análise, nas mãos do povo. O experimento ateniense, embora breve, deixou uma marca indelével no curso da civilização ocidental. As sementes do conhecimento das academias atenienses às universidades modernas. Os gregos antigos eram movidos por uma sede insaciável de conhecimento. Eles acreditavam no poder da razão para entender o mundo ao seu redor, desvendar os mistérios do cosmos e explorar as complexidades da condição humana. Essa busca por conhecimento encontrou expressão nas academias e liceus de Atenas, onde filósofos se reuniam para discutir, debater e disseminar suas ideias. Imagine passear pelos bosques sombreados da Academia de Platão, ouvindo o murmúrio do discurso filosófico, testemunhando em primeira mão o nascimento de novas ideias que moldariam o pensamento ocidental. Essas antigas instituições de ensino, embora modestas para os padrões atuais, foram as precursoras da universidade moderna. A ênfase na lógica, no pensamento crítico e na busca pelo conhecimento que caracterizava a filosofia grega lançou as bases para o método científico. Aristóteles, por exemplo, enfatizou a observação, a experimentação e a coleta sistemática de dados. Seu trabalho em campos que vão da biologia à física estabeleceu princípios que influenciariam a investigação científica por séculos. O legado grego em matemática é igualmente profundo. Pensadores como Pitágoras, Euclides e Arquimedes fizeram descobertas inovadoras em geometria, trigonometria e cálculo, fornecendo os blocos de construção para avanços em campos como arquitetura, engenharia e astronomia. Seção 4. A canção duradoura das musas. A arte grega e seu fascínio atemporal. Entre em qualquer grande museu de arte hoje e você será saudado pelo legado duradouro da arte grega. As esculturas majestosas, a cerâmica graciosa, a arquitetura harmoniosa continuam a cativar e inspirar, transcendendo o tempo e as fronteiras culturais. Os gregos capturavam a essência da forma humana. Esculturas como a Vênus de Milo e o Discóbolo
com suas proporções idealizadas e poses realistas, incorporam a busca grega por equilíbrio e perfeição. A arquitetura grega encontrou sua expressão máxima no Partenon. As colunas icônicas e os frontões triangulares influenciaram arquitetos por séculos. A arte grega não se limitava a grandes templos e esculturas monumentais. Objetos do dia a dia, da cerâmica às joias, eram imbuídos de beleza e artesanato. O legado da arte grega reside em sua influência duradoura. Artistas ao longo da história inspiraram-se nas formas e ideais gregos. A canção das musas continua a ressoar na arte do nosso tempo. Seção 1. O espírito duradouro da Grécia Antiga. Um legado forjado no pensamento e na pedra. Enquanto estamos em meio às ruínas da Grécia Antiga, contemplando o mármore desgastado de templos caídos e as pedras silenciosas de teatros esquecidos, não podemos deixar de sentir um profundo senso de conexão com a civilização que um dia floresceu aqui. Os ecos de suas risadas, seus debates, seus triunfos artísticos podem ter desaparecido nas brumas do tempo, mas seu legado permanece, tecido no próprio tecido da civilização ocidental. Os gregos ousaram questionar o mundo ao seu redor, buscar explicações racionais para os fenômenos naturais e explorar as complexidades da condição humana. Eles nos deram democracia, filosofia, teatro e um panteão de deuses e heróis cujas histórias continuam a ressoar conosco hoje. Suas conquistas em arte, arquitetura, literatura e filosofia inspiraram inúmeras gerações, moldando nossas sensibilidades estéticas, nossos ideais políticos e nossa compreensão do mundo. As próprias palavras que usamos para descrever nosso mundo, democracia, filosofia, lógica, ética, tragédia, comédia, são uma prova do poder duradouro da língua grega e dos conceitos que ela incorpora. O legado da Grécia Antiga não é meramente uma coleção de artefatos, textos e monumentos. É um espírito vivo, um espírito de investigação, uma paixão pelo conhecimento, uma crença no poder da razão humana e um esforço pela excelência que continua a nos inspirar hoje. Seção 2. Ecos do Olimpo. A relevância contínua dos mitos gregos. Muito depois da queda da última cidade-estado grega, os mitos da Grécia Antiga continuam a cativar nossa imaginação e falar com nossos medos e aspirações mais profundos. Essas histórias, passadas de geração em geração, exploram temas atemporais de amor, perda, traição, vingança e a luta entre o bem e o mal, lembrando-nos das experiências humanas compartilhadas que transcendem o tempo e a cultura. Os deuses e deusas do Monte Olimpo, com suas fraquezas humanas e personalidades maiores que a vida, continuam a nos fascinar. Nós nos vemos na impetuosidade de Zeus, na sabedoria de Atena, na beleza de Afrodite e nas falhas trágicas de heróis como Aquiles e Édipo. Os mitos oferecem orientação moral, ilustrando as consequências de ações virtuosas e perversas. Eles nos lembram da importância da coragem, lealdade e sabedoria, ao mesmo tempo em que nos alertam sobre os perigos da arrogância, ganância e vingança. O poder duradouro dos mitos gregos reside em sua capacidade de se conectar conosco em um nível emocional. Eles falam com nossos medos, nossas esperanças e nossos anseios mais profundos, lembrando-nos de que a condição humana, com todas as suas complexidades e contradições, permanece essencialmente a mesma, quer vivamos no século XXI ou na era dos heróis e deuses. Seção 3. Uma jornada. Através do tempo. Nossa conexão com os antigos. Ao mergulharmos no mundo da Grécia Antiga, explorando sua história e legado duradouro, embarcamos em uma jornada através do tempo,
que nos leva de volta a nós mesmos. Pois ao estudar os antigos, ganhamos uma compreensão mais profunda do nosso próprio mundo. Os gregos lutaram com muitas das mesmas questões que enfrentamos hoje. Qual é a natureza da justiça? O que é a boa vida? Suas respostas continuam a nos desafiar e inspirar. Ao estudar o passado, ganhamos uma perspectiva mais ampla do presente. Vemos que nossos desafios e aspirações fazem parte de uma história humana maior. Reconhecemos que não somos tão diferentes das pessoas que construíram essas cidades magníficas. O estudo da Grécia Antiga é uma jornada de autodescoberta, uma lembrança de nossa humanidade compartilhada. É uma jornada que vale a pena fazer.